E aí, seus nerds? Beleza, galera? Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Vamos fazer questões agora relacionadas à ditadura civil-militar, certo? Direto ao ponto, hein? Sem grandes enrolações. Cadê? Minha canetinha aqui está funcionando. Vamos nessa. Aqui diz o seguinte: quase memória, Carlos Henrique Coni. A narrativa refere-se ao seguinte aspecto da segurança nacional durante a ditadura militar. Então, ele quer um determinado aspecto da segurança nacional. Bom, falavam em fuzilamentos, em gente que era embarcada nos aviões militares e atirada em alto mar. Havia muita confusão. Sempre que há mudança violenta de poder, a regra dos entendidos é sumir, evaporar-se, não se expor nos primeiros momentos da rebordosa. Um sargento qualquer pode decidir sobre o fuzilamento. Depois as coisas se organizam, até mesmo a violência estruturada, até mesmo o arbítrio. Mas quem, no meio tempo, foi fuzilado, fuzilado fica. Então, aquele aspecto de que tanto a repressão quanto a resistência à opressão, elas vão se organizando ao longo do processo. Aí, lembra que a gente até fez esse comentário. O famoso sistema DOI-CODE, né, que trabalha dois órgãos ali, mas trabalhavam de maneira articulada, ele vai vir de uma Operação Bandeirantes, envolvida em São Paulo. Foi aquela, né, responsável pela execução do Carlos Marighella, que é uma das grandes figuras, né, da resistência ligada à linha de esquerda, né, ao comunismo ali na guerrilha urbana. E era uma operação informal, né? Que envolvia membros da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia do Exército. Ou seja, a coisa vai se estruturando ao longo do tempo, e aí o grande guarda-chuva, né, do sistema de repressão era o Sistema Nacional de Informação, o SNI. Beleza? Vamos ver se é isso mesmo, né? Que ele está tratando. Mas ele fala lá, institucionalização da repressão como política estatal. Então, a repressão vai se organizando, vai se institucionalizando, virando uma política efetivamente de Estado. A violência foi usada desde os primeiros momentos, né, a partir do golpe civil-militar, que colocou Castelo Branco no poder, lá a linha castelista, a linha sorbonista. Né? Repressão, tortura, assassinatos, desaparecidos, não é só com a linha dura, mas a coisa vai se intensificando e vai se estruturando também. Então, grande chance de ser isso aqui, né? B. Normatização da censura como mecanismo de controle. Aqui eu acho que seria o distrator restritivo, né? Porque ele está tratando de um aspecto ali da repressão, sendo que no texto ele está falando de maneira mais geral. Então, é uma informação que tem sentido, o AI-5, né? Estabelece a censura prévia, mas aqui ele está específico demais. Legitimação da propaganda como estratégia psicossocial. Ele não está falando do elemento da publicidade, né, da propaganda, que também aconteceu, né, controle da informação e propaganda. É uma marca, né, de regimes autoritários. Brasil é o meu deixo, são países que vai para frente. O uso da Copa do Mundo de 70, mas também não é o caso que está sendo destacado aqui no texto. Validação do conformismo como salvaguarda do consenso. Conformismo não, né? Se tem gente que está sendo fuzilada, né? Se tem gente que está sendo presa, então você não tem conformismo, tem gente que está se opondo. Mas e o foco do texto foi a repressão por parte da ditadura e não o foco na resistência, né? Ou naqueles que teriam sofrido. Então tá fora. Ordenação do bipartidarismo como prerrogativa institucional, não estou falando de partidos políticos, embora isso aqui tenha acontecido no ato institucional número 2, lembra? Aí dois partidos. Então, de fato, a letra A, institucionalização da repressão como política estatal. Aí é legal, né? Lembrar do Sistema Nacional de Informação, do SNI, do DOI-CODE, era ali justamente, né, nas delegacias do DOI-CODE, que aconteceu os famosos porões da ditadura, né? No ápice repressivo lá com o Médici. E o AI-5, se lembra, é o ato mais brutal. Ele institucionaliza, inclusive, o regime de exceção, que é o regime jurídico mais instável que se tem para viver, porque não há uma regra do jogo. A regra pode ser criada para você, para fulano, para Beltrano, em situações específicas. Você pode ser acusado, punido, reprimido por algo que foi feito para você e, portanto, não estava na regra. É uma exceção, regime de exceção. Letra A. Beleza? Vamos nessa. Fernando Gabeira, carta sobre anistia, a entrevista do Pasquim. O Fernando Gabeira participou da guerrilha urbana
inclusive da atitude da guerrilha, aquela que foi talvez a de maior sucesso, a mais enfática, que foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, o Charles Elway. Mas lembra que a guerrilha ela foi vencida, sobretudo, pela força do AI-5. A guerrilha não causou impacto para enfraquecer e abalar a ditadura, e, portanto, a guerrilha não contribuiu com a queda, com a abertura, com a distensão da ditadura. Tudo bem? Mas vamos ver aqui. Compartilhando da avaliação presente no texto, vários grupos de oposição ao regime militar, nos anos 60 e 70, lançaram-se na batalha política, seguindo a estratégia D. Tá? Você está falando aqui vários grupos, lançaram-se na batalha política, seguindo que estratégia? De um ponto de vista político, achávamos que a ditadura militar era a antessala do socialismo e a última forma de governo possível às classes dominantes no Brasil. Diante de nossos olhos apocalípticos, ditadura e sistema capitalista caíam juntos num único e harmonioso movimento. A luta especificamente política estava esgotada. Né? Então, havia essa avaliação por parte dos comunistas, dos socialistas. A ditadura seria a última tentativa, a última forma de resistência do sistema capitalista no Brasil. Após isso, haveria, de maneira inexorável, a revolução, né? Dali para o socialismo e para o comunismo. Bom, qual que era a estratégia aqui? Aliança com sindicatos e incitação de greves, organização de guerrilha no campo e na cidade, né? A gente até mencionou, citei aqui, o Gabeira foi parte da guerrilha, apresentação de acusações junto à Anistia Internacional, né? Não era um órgão da época, conquista de votos para o Movimento Democrático Brasileiro, né? O MDB, que era o partido da oposição permitida, da oposição consentida, aquela ideia de ter um verniz democrático, né? Mas não é esse o caso. Mobilização da imprensa nacional a favor da abertura do sistema partidário. Essa mobilização da imprensa ela já vai ocorrer ali no desgaste da ditadura, né? Ou seja, no momento que essa esquerda mais radical decide ir para a guerrilha, isso está ali no final da década de 60, justamente no cenário do AI-5. Ou seja, se a ditadura radicaliza, radical também tem que ser o método de combatê-la. Então, nesse caso aqui, essa estratégia é justamente da guerrilha, a guerra de guerrilha. Tudo bem? Sindicatos, greves, isso aqui vai ser na década de 70, 80, já no início da abertura. Então, aqui está em outro cenário, né? Aqui seria de 70 para 80, e não 60 para 70, de 68, 69, que é justamente 68 é o ano do AI-5. A Anistia Internacional é uma organização mais recente, não é uma conquista de voto para o MDB, até porque a concepção foi essa, né? O AI-5 ele é uma arma tão poderosa, tão brutal, que a política tradicional, a política institucional, via eleições, né, parlamento, congresso, essa forma de fazer oposição não será viável. Então, não será através de um partido político. O AI-5 é tão colossal, é tão gigantesco, tem que se adotar uma medida que seja também radical, né, a guerrilha. E esse elemento da imprensa, né, também geral aqui no cenário já de queda de abertura, quando uma parte da imprensa vai começando a ficar contra a ditadura, porque no início, lembra, que a grande imprensa apoiou. Alguns canais de TV, de jornais, foram com a ditadura até o final. A Globo talvez seja o caso mais famoso. Beleza? Então, letra B de bola. Guerrilha. Né? Como aqui, no contexto histórico descrito, a estratégia adotada por alguns segmentos da imprensa para a construção de uma crítica sociopolítica foi ter. Então, aqui no caso, ele quer, cadê a estratégia de alguns segmentos da imprensa, né? Com as armas do inimigo. As informações sugeridas por Antônio Manuel estão imersas em um jornal dividido entre o real e o que podemos chamar de situacional. O artista transforma todo o clima de repressão na própria matéria de seu trabalho, utilizando os meios de comunicação como arma irônica contra a estrutura de poder de um Estado autoritário. Né? Então, qual seria essa estratégia? Usando os próprios meios de comunicação. Burlar a censura, contribuindo para a análise da vida social. Bom, burlar a censura pode ser um deles, através das metáforas, né, de joguetes. Justificar o regime vigente, apresentando versões diversas da realidade. Bom,
Ele está falando de utilizar os meios de comunicação como arma contra a própria estrutura. Então, não vai ser de justificar o regime. Estimular a livre interpretação dos fatos, atendendo aos interesses dominantes, não. Aprimorar o alcance das informações, apresentando as notícias em tempo real. Não é esse elemento que está do real aqui, né? Então, não seria essa em tempo real. Aprimorar o alcance das informações. Aprimorar o alcance parece muito mais uma lógica assim, uma nova tecnologia, né, que permite que aquela informação chegue a mais gente. Não é esse o caso, né? Então, não é um de aprimorar o alcance. Manipular a visão coletiva, promovendo interpretações distorcidas das notícias oficiais. Né? Não é distorcer a notícia oficial, mas é de dar uma outra visão crítica ao regime, usando brechas do próprio sistema, mas ali fazendo isso de uma maneira metafórica, né? Do elemento de burlando a censura. Então, lembra que os artistas usavam pseudônimos, né? Esse caráter, né, que eu estou insistindo aqui, né? De um caráter metafórico, para tentar passar. Isso foi exemplo até de sala de aula, né? Lembra que o censor ele não conseguiu sacar a ironia da música do Raul Seixas, lá de A Música na Sopa, né? A música o cara não sacou a ironia, né? Você pode matar uma, pode vir com DDT, você pode tentar me detetizar, mas vai vir outra no meu lugar, né? O censor não sacou. Qual foi o laudo dele lá? A música trata de uma pessoa tomando sopa e sendo importunada por uma mosca. Ponto, né? Então, exemplo que eu acho que a gente colocou em sala também, né? Quando vem o AI-5, alguns jornais colocaram na página de clima, né? Então, o tempo está fechado, né? Trovões à vista, o tempo irá ficar fechado durante um período longo, coisas desse tipo. Então, burlar a censura, beleza? É isso. Você vê, questão, né? A lógica da repressão, forma de resistência à repressão. Alguns foram para a guerra de guerrilha, outros não foram para o combate físico, mas fizeram crítica à ditadura de outras formas. Esse último caso aqui, certo? Olha só. A frase do último presidente do regime militar indicava a ambiguidade da transição política no país. Nesse contexto, houve resistências internas ao processo de distensão planejado pela alta cúpula militar, se manifestaram como, né? Então, ele está falando de manifestação de quem era contra a abertura da ditadura, isso dentro da própria ditadura. Você lembra que a abertura é feita pelos castelistas, Geisel e Figueiredo. Mas a linha dura, né, se opôs ao processo de abertura. Fizeram uma série de atentados, botaram bomba em banca de revista, né, banca de jornal, em floricultura, correio, quarto de hotel, e o famoso atentado do Rio Centro. Ou seja, tentavam criar um clima de caos, né, como se aqueles atentados fossem executados ainda pela esquerda, pelos comunistas, cujo perigo não tinha sido eliminado do Brasil ainda, e, portanto, os militares não poderiam sair do poder, né? Aí aqui está a frase clássica do Figueiredo, para abrir mesmo, e quem quiser que não abra, eu prendo e arrebento, que é a melhor forma de você voltar para a democracia, prendendo e arrebentando todo mundo, né? Aos trancos e barrancos, e o Brasil deu no que deu. Então, como é que eles se manifestaram, essa resistência interna? As campanhas no rádio, TV e jornais em favor da lei da anistia. É isso aqui, né? A galera está resistindo à abertura, né? Resistências internas ao processo de distensão. Distensão é abertura. As posições de prefeitos e governadores em apoio à instalação de eleições diretas. As articulações no Congresso para a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Os atos criminosos, como a explosão de bombas, de militares inconformados com o fim da ditadura. Aqui tem cara, né? As articulações do parlamentares do PDS. O PDS é o herdeiro da Arena. Quando teve o fim do AI2, 79, se permitiu o pluripartidarismo, na verdade, 78. Existe uma reforma ali, né, no sistema partidário eleitoral, fim do AI2, e aí do MDB vai surgir PMDB, PT, PDT, PTB e vários outros. Da Arena surge o PDS, né? Então, a articulação dos parlamentares
de PDS, PMDB e PT, né? Não tem, aqueles são rivais, em prol da candidatura de Tancredo Neves à presidência da República. Não, né? Ele foi candidato do PMDB, o candidato do PDS era o Paulo Salim Maluf, beleza? Então você vê que todos os outros distratores falam em elementos a favor da abertura, né? Lei da anistia, ampla, geral e segura, nem tão ampla, nem tão segura assim. As proposições de prefeito de eleições diretas, seria um elemento a favor da abertura. Constituinte, né, que vai vir depois que a ditadura cair, se convoca a Constituinte em 85, né, ela vai entregar a nova Carta Constitucional em 88. A eleição do Tancredo Neves, não, então, letra D mesmo. Então, toda a galera que tinha resistência à abertura, certo? Última. Tá aqui a charge. O diálogo entre os personagens da charge evidencia no Brasil as o quê? A ou as. E o senhor não cansou esperando a hora de votar para presidente? Não, me distraiu vendo as notícias. Assassinato do Kennedy, a guerra do Vietnã, o surgimento dos Beatles, a chegada do homem à Lua, a invenção do transistor e do microcomputador, os conflitos do Oriente Médio, o surgimento da AIDS, a guerra das Malvinas, a perestroika na Rússia, o fim do Muro de Berlim, ou seja, vários desses episódios aí do cenário de Guerra Fria, né? Então, o diálogo entre os personagens, o que deixa evidente no Brasil? Reinserção do país na economia globalizada. Não, estava na economia globalizada lá, tá? Não teve essa reinserção, o Brasil nunca saiu, né? Transformações políticas na vigência do Estado Novo. O Estado Novo é lá do Vargas, nada a ver, né? Na crônica. Alterações em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Não está falando de áreas estratégicas que estão sendo alteradas, né? Qual é o foco esse? A suspensão das eleições legislativas durante o período da ditadura militar. Não, aqui ele está saindo da ditadura, né? Você não tem suspensão, porque não tá, no período está no finalzinho, estão indo para as eleições, né? Você não se cansou aí de esperar para votar para presidente? Então, ali está no cenário da campanha das diretas já, 84. Volta da democracia após um período sem eleições diretas para o Executivo Federal, letra E, é justamente esse cenário, o cenário de fim da ditadura. Então, começou com uma questão de repressão, resistência, galera que foi pela guerrilha, ou outras formas, naquele caso, uso da própria imprensa, das próprias publicações, para, de maneira irônica, metafórica, conseguir escapar da censura, né? Aí passou por qual? Qual foi a outra? Tarará, forma de bular censura. O próprio processo de abertura, mas internamente quem era contra. E, por fim, esse cenário da campanha das diretas já. Beleza? Direta já, que lembra, não foi vitoriosa, né? Na eleição no Congresso, né? Na votação no Congresso, pela emenda lá do Dante de Oliveira, aquele deputado do PMDB do Mato Grosso, né? A emenda ela teve mais votos a favor do que contrário, mas ela não teve o mínimo que a Constituição dizia para se ter uma emenda à Constituição. A emenda Dante Oliveira ela não passou. A campanha cívica, que foi colossal, né, da direta já, foi derrotada. As eleições foram indiretas, ou seja, através do Congresso. Mas ganhou o candidato, que seria provavelmente um candidato forte mesmo nas eleições diretas. A eleição foi indireta, mas ela teve um clima, né, de eleição direta. Tinha comício, o Tancredo Neves passeou pelo Brasil, né, atendeu pessoas e por aí vai. Beleza, galera? Certo? Questões sobre ditadura civil-militar. É isso, valeu, abraços.